Aleluia. Amém. Queremos saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Nós vamos ficar de pé para procedermos com uma oração, dando início assim ao trabalho do Senhor. E eu quero pedir ao nosso irmão Paulo, faça esta oração iniciando o trabalho nesta noite. Saúde, amada igreja, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Permissão do nosso pastor, assim oramos. Soberano e amado Deus, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, nós estamos diante da Tua presença, meu Deus, para Te agradecer por esta rica oportunidade que o Senhor está nos dando nesta noite, Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo dia, pela paz. Obrigado, meu Deus, pelo livramento que Tu nos desse, Senhor. Obrigado, meu Deus, por consentir, Senhor, que esteja aqui nesta noite, unido e reunido, Senhor, para honrar o Teu nome, Deus. Obrigado, meu Deus, pelo fogo de vida de cada um aqui que se encontra, Pai. Abençoe esse trabalho, abençoe esse ministério desse trabalho, ao nosso pastor Manassés, a sua esposa, a sua família. Abençoe os presbíteros, diácono, auxiliares. Meu Deus, abençoe as irmãs, Senhor, as crianças. Ó Deus, que o Senhor possa fazer presença nesse trabalho, Senhor. Fala conosco, fica conosco, Senhor. Capacita, Senhor, porque aqui, Senhor, é Tu que capacita cada um com a palavra, com canto de hino, Senhor. É o Senhor, meu Deus, que fortalece ao nosso coração. É o Senhor que dá força, Pai. Abençoai, Senhor, este lar. Abençoai, meu Deus, a esta parcela, a nossa família. Que o Senhor, meu Deus, entre com libertação e salvação, Senhor, na vida de cada um. Ó Deus, nós te pedimos porque cremos, Senhor, que o Senhor ainda faz milagre em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós vamos já estar louvando, pode tomar assento. Nós vamos estar louvando ao nome do nosso querido e amado Deus, que é digno de honras, de glória e de todo o louvor. E eu quero convidar os irmãos para louvarmos o hino de número 5 da nossa harpa cristã. Espírito, alma e corpo, oferto a Ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oração de amor. Eu tudo a Deus em Cristo vivo altar, ó desce fogo santo, do céu vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre eu sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó desce fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito divino, do Pai a promissão, sedenta alma pede a Ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó desce fogo santo, do céu vem tu selar. O de número 36. Da linda pátria estou bem longe, cansado estou. Eu
tenho de Jesus saudade. Oh, quando é que eu vou? Passarinho, belas flores querem me encantar. São vão terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Jesus me deu a sua promessa, me vem buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muitos, muito culpado sou. Porém seu sangue, pois me limpo, eu para a pátria vou. Qual filho do seu lar saudoso, eu quero ir. Qual passarinho para o ninho, para os braços seus fugir. É fiel sua vida, é certa, quando eu não sei, mas ele manda estar alerta, do exílio voltarei. Sua vinda aguardo eu, cantando meu lá nos céus. Seus passos hei de ouvir soando, além do escuro véu. Passarinho, belas flores querem me encantar. São vão terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Aleluia, glória ao nome de Jesus Cristo. Vamos louvar a Deus, querido, com mais um hino, o de número 130. Glória a Deus, aleluia. O melhor, 131. Só em ti, meu Senhor, eu desejo estar e também receber sua luz, de valor em valor, só por ti avançar. Oh, me traz junto a ti, meu Senhor. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti, de valor em valor, e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. O caminho, Senhor, faz-me mais conhecer, que me leva a Santa Sião, por teu grande favor, e com muito prazer entrarei na eterna mansão. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti, de valor em valor, e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim.
tua mão, ó Senhor, queiras me proteger e dos males aqui me livrar. Na manhã de esplendor, eu também quero ser dos fiéis que vão ressuscitar. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti, de valor em valor, e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. Amém, queridos e amados irmãos, estamos felizes e alegres e satisfeitos com o nosso Deus. Estão conosco aqui o nosso irmão Paulo, que é a pessoa que nós colocamos aqui para estar regendo aqui esse trabalho. Também o presbítero, nosso irmão Cosmo, que tem sido uma bênção nesse ministério. E também o nosso irmão Riveson, né, que Deus ele tem nos dado, o diácono, irmão Riveson, que também tem estado conosco. E hoje eu quero deixar o trabalho com o nosso irmão Riveson. Ele vai dirigir o trabalho e depois a gente volta com a ministração da palavra. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória. Oh, glória. Salve, irmão, com a paz do Senhor. Amém. Eu sou grato a Deus, mais uma vez. A gente está aqui para realizar esse trabalho abençoado por Deus, né? Sempre tem sido uma bênção, Glória. né? O trabalho aqui, né? É como diz o versículo, né? Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio. Não importa o lugar, não importa, seja lá onde for, a gente estiver reunido no nome dele, ele está no nosso meio para fazer milagre, Amém. né? E como lhe apraz. Então vamos ouvir Rebeca logo. Mamãe, que é isso? Não tem microfone, Rebeca. Não é um microfone lindo desse para sair na live. A gente queria ouvir as crianças, né? Vai, Rebeca. Vem. Não, hoje não tem ninguém. Você pode adiantar com o outro. Então, com a permissão do nosso pastor, vamos ouvir a nossa irmã. Ela vai trazer, louvar o Senhor com o hino. Maninha. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti, de valor em valor, e na fé aumentar, para que veja Cristo em mim. Que essa mãe da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. É motivo da alegria, da paz de Deus. Glória a Deus. Me sinto alegre da casa do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus, assim. Como eu acho que eu não vou não. Ficar em casa. Mas assim eu vou para os trabalhos do Senhor. Quando é fé, o pastor telefonou para mim. Esse abençoado, glória a Deus. Eu vou ler aqui o versículo. É o Salmo 23. É o Senhor meu pastor e nada me faltará. Amém. Glória a Deus, Glória né? a Deus, Aleluia. não vai faltar. Também peço que a igreja ore por Glória a mim. Jesus. Hoje eu não vou louvar. O pastor com a minha garganta para dentro de novo. Mas Deus, né? Vamos orar, né? Para Deus. Porque a gente tomou essa vacina, mas né? Deus, né? Porque a gente, né? Ora também pela irmã Maria, que ela está enferma. Ora também pelo irmão Ivo. Também, ore pela irmã Judite. E assim, queria tanto ir, mas Deus está trabalhando, assim, ore, irmã, para Deus abençoar a sua vida e a sua filha, os seus genros, né? Vamos orar pelo genro dela, para Deus. Já que o irmão quer que cante, eu vou lavar um hino. Mas meu pastor não diz, meu pastor aí não tem. Os irmãos, se tu me ama, glória a Deus. Vai. Se tu me ama, a Deus suplica e não recebe
confiando fica em sua promessa, em sua dúvida, e valer pra te valer, porque te abate, ó minha alma, e te comove, perder a calma. Não tenha medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele em breve, minha alma espera nele, com fé e calma. Jesus ditoso, vê só me salva e te abençoa dos já do céu. Porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenha medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Glória a Jesus, né? Também peço que a igreja ore por mim, ore que Deus, né, me abençoe, né? Que eu possa mais andar mais, fazer a obra. Eu gosto de fazer a obra, igreja, eu gosto de fazer a obra, eu gosto de caminhar para a casa do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Quando eu estava num lugar deserto, né, quando eu estava num lugar muito deserto, eu não queria saber de Jesus, não. Só queria mais estar em casa, né? Detida em casa, no mundo, mas graças a Deus estou aqui de pé. Glória a Deus, Levanto minha mão para o céu, né? amém. Glória Me a Deus. converti no dia de quinta-feira, quando eu morava em Pujuca. Eu me converti, a irmã Paulina disse assim, o pregador disse assim, a irmã quer aceitar Jesus, disse assim, e eu quero aceitar hoje. Hoje que eu quero aceitar meu Jesus. Glória a Deus. Me converti beba, mas estou aqui de pé. Glória a Eu Deus, pedindo e aleluia. chorando, estou aqui, Amém. buscando a presença de Deus, igreja. Glória a Deus, Né? aleluia. Eu estava muito brincando com Jesus. Eu brincava muito com Deus. Meu Deus, assim, Jesus, eu estou fazendo o quê? Eu já sei, eu vou seguir o caminho. Eu ia para a igreja todo santo dia, para a Assembleia de Deus. E nosso irmão Xavier, ali eu ficava lá naquele cantinho, ficava lá escondida. Mas não teve jeito. Eu tinha Glória a que Deus. seguir o caminho do Senhor. Estou aqui buscando a presença de Deus, amém? Amém. Glória a Deus. Nós vamos ouvir a nossa irmã Neide, logo após as crianças. Vai louvar o Senhor. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Eu vou dizer o versículo, Hebreu 10, 36. Todo espera tem sua recompensa. Agradeço a Amém. oportunidade. Glória a Deus. Irmãzinhas, vem, mãe. As crianças. Cantai ao Senhor, cântico novo, cantai ao Senhor. Cântico novo, cantai ao Senhor. Cântico novo da Pitor, cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor. Ai, cada Salva a um. igreja com a paz do Senhor. Amém. 1, 2, 3. Bênçãos que não tem fim. Perdoa as contas e agradeço o que fez por mim. Glória a Deus. Deus, eu tenho tanta
suas bênçãos, faça minha vida enxergar. Quanto mais vejo detalhe, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre eu lembrar, ainda que seja infinita, as suas bênçãos serei contar. 1, 2, 3, bênçãos que não tem fim, perdoas contar e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, faça minha vida enxergar. Quanto mais vejo detalhe, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre eu lembrar, ainda que seja infinita, as suas bênçãos serei contar. Agradeço pela oportunidade. Amém. Seja Deus. Vamos ouvir. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos ouvir a nossa irmã Neuza. Bendito é o Ela nome vai de Jesus. Glória a Deus. também ou louvar ou trazer uma palavra. Meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Glória a Deus. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Amém. Estou aqui, né, louvando a Deus, né, pedindo a Deus todo dia para sempre estar no culto. E eu gosto, né? Eu gosto muito, não tem ninguém para me atrapalhar. Aí quando passou o dia a gente vai, eu digo, bora. Em nome de Jesus estou aqui. Só quando eu não puder vir porque estou doente. Mas Jesus não vai deixar eu ficar doente mais. Glória a Deus. Jesus, eu digo, Jesus, eu vou lá receber uma cura, eu vou para a tua casa te buscar para o Senhor não deixar eu ficar mais doente, em nome de Jesus. Vou aqui agradecer uma benção, pois meu sobrinho tinha ido ali para Bahia, fazer ali eles cinco, né? 2 sobrinhos meus, e ali fazer o coisa que ele faz coisa de barco, né? Aí ali ele foi, passou 21 dias, conseguiu fazer de marinheiro, em nome de Jesus, Deus deu vitória e glória a Deus, né? Eu disse a Deus, fiquei orando e disse para eles, eu disse, Deus, quando eles chegarem, depois eu vou agradecer. Estou aqui agradecendo, né? Porque Deus deu vitória, né? Levou em paz e trouxe em paz, chegou e veio já, trouxe os documentos em nome de Jesus. Eu só tenho que agradecer a Deus, né? Só faltava ele, os 2 e fez, em nome de Jesus, né? Vou ler aqui Jeremias 33 e o 3. Clama a mim e respondei-te-ei. Te anunciar-te-ei coisa grande e firme que não sabe. É coisa grande, coisa grande e firme que a gente não sabe que Deus vai dar a gente, né? Deus sempre tem me dado muitas bênçãos, né? Muitas vitórias, né? Quero que os irmãos orem, pois meu filho não é evangélico, eu levava para a igreja, né? Os 2. Mas sempre ele está levando a menina dele para um evento de luta, né? E já ganhou 4 medalhas de ouro. E ontem ganhou uma de prata. Aí ficou meio triste porque foi a segunda. Queria tirar a primeira. E eu disse a ela, não é assim, Hannah. Você tem que saber que chega um dia que perde. Mas eu sempre dizendo a ele a palavra. Mas eu tenho que orar porque ele leva a filha com a esposa. E eu fico orando, apresentando a Deus para que Deus traga ele, com a filha, com a família toda, salvar, né, libertar da vitória. Só tem que agradecer a Deus, também a minha filha, em nome de Jesus, com o meu genro e minhas netas, em nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade, irmão, em nome de Jesus. Só tem que agradecer de estar com vocês, né? Eu estou muito feliz por estar com vocês, porque o Senhor falou para mim. Eu fui na igreja de pastor Marcelo, e lá Deus, lá na Rua da Levada, usou uma irmã, eu não conhecia, e disse que ia me botar num lugar, ia me firmar como uma palmeira.
Então ia botar ali e dali eu ia me firmar e ia ficar fazendo a obra. Então Deus me botou e eu sinto tão bem, irmão. Eu fico tão bem, sinto tão bem quando chega a hora de ir para a igreja. Eu me deito um pouco para dormir e já me acordo, já me levanto mais cedo, faço meu cafezinho, tomo meu banho e venho-me embora para a igreja alegre, contente. E eu creio que o Senhor me deu vitória, em nome de Jesus. Ora, vocês oram por mim e eu oro por vocês, amém? Obrigado pela oportunidade. Amém, irmã. Deus abençoe. Vamos ouvir a esposa do meu tio. Ela vai Sem nome não, né? trazer Ela ou não tem trazer uma nome, não? palavra ou louvar o Senhor. Ela não tem nome, não? Mas isso é a esposa do meu tio. Ai. Que bom, Senhor, saber que estás aqui. Também saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Eu vou deixar aqui no Salmo 141, que diz, o primeiro que diz: Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos a minha voz, quando a ti clamo. Suba a minha oração perante a tua face, como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. Amém? Amém. Eu vou louvar aqui o 127. Amém. O Senhor da cefa está chamando, quer ir por mim a procurar almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, sim, alegre, atende ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera assim um pecador, mas o fogo santo queimando torna útil para seu Senhor. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, sim, alegre, atenda ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa ali anunciando que Jesus os leva para o céu. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, sim, alegre, atenda ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos são os servos desfrutar, e Jesus os saudará bem-vindo. Esta glória espero alcançar. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, sim, alegre, atenda ao teu mandar. Agora essa oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ouvir a nossa irmã, a esposa da nossa irmã Manassés, Cristiane, né? Glória a Jesus. Fala Deus. Fala Deus, Fala Deus,
portas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, se alegra, atende ao teu mandar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Queria deixar um versículo no livro de Isaías, capítulo 43 e o 19. Eis que faço uma coisa nova. Agora sai. Glória a Deus. É o 19, né? Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermos. Só esse versículo. Glória a Jesus. A gente, quando entrega ao Senhor o nosso caminho, o Senhor, Ele age, né? E o Senhor aqui, eis que Ele fala para o povo de Israel. Eis que ainda faço coisa nova no meio dos teus. Aleluia, Glória a Jesus. Eu creio, meu Deus. E louvar ao Senhor com o hino da harpa, o 91. Se os irmãos souberem. Jesus, eu almejo a pureza do céu, tua linda presença no coração meu. Os ídolos quebrou, me toma Jesus, ó, dá-me a pureza, dá-me a luz, nível a luz, a luz, ó, dá-me a pureza, dá-me a luz. Jesus, me acorde enquanto lhe dá a colocar tudo no santo altar. Oh, glória a Deus, a ti me entrego, nas chamas me pus, ó, dá-me a pureza, dá nível a luz, nível a luz, a nível a luz, ó, dá-me a pureza, dá nível a luz. Jesus, com instâncias humilde roguei, que o sangue perfeito pureza me dê, me lava na fonte aberta da cruz, ó, dá-me a pureza, dá nível a luz, nível a luz, a nível a luz, ó, dá-me a pureza, dá nível a luz. Jesus, nesse instante espero a mão que há de criar-me um bom coração, aquele que o Espírito pede de Deus, dá sempre a pureza, dá nível a luz, nível a luz, a nível a luz, ó, dá-me a pureza, dá nível a luz. Amém. Glória a Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Glória a Jesus. Amém, meu irmão. Meu irmão, vamos também ouvir uma palavra pelo nosso presbítero. Irmão Código. A luz, ó, dá-me a pureza, dá nível a luz. Glória a Deus. Só Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estou feliz. Eu para mim não vinha hoje. Isso é meu pastor, eu acho que esqueceu Deus, liga logo para mim. Aí cheguei, disse a minha esposa, tu vai pro culto hoje não, porque o pastor não ligou para mim. Aí tomei banho, mas já fiquei pronto, né? Eu acho que ele vai ligar. Aí o telefone tocou, ele falou assim, vou dar 10 minutos, viu? Para o senhor se aprontar. Eu disse, minha esposa, vamos ligeiro, que o carro chega já. Mas assim, eu estou feliz aqui, né? Porque na casa do Senhor, a gente tem que ficar alegre para fazer a obra do Senhor Jesus. Porque se a gente não andar para a casa do Senhor Jesus, a gente fria. Vai terminar e ir para onde estava. Para onde? Para o mundo.
fazer a vontade do inimigo, mas a gente tem que fazer a vontade do Senhor Jesus. Tem que pedir a Ele para dar força a gente, para dar mais coragem, para a gente caminhar para a casa do Senhor, para a gente não esfriar, porque a gente aceitou Jesus foi para fazer a obra, não foi para estar em casa não. E tem uma coisa, eu sempre digo, porque às vezes a gente assim, não vou pro culto hoje não, que eu vou assistir televisão. Sabendo, tá certo, tá ouvindo a palavra de Deus na televisão, mas sabendo que a gente é acostumado a ir para a igreja, indo para a igreja é melhor. Glória a Deus. Porque a gente para a igreja, enquanto a gente está andando, está andando mais, está pichando mais os nervos, para o nervo não entrevar. E a pessoa que está de idade também tem que caminhar mais para coçar mais os nervos, para não correr os nervos. Porque a gente na igreja, tão bom na igreja, às vezes a gente não sabe nem cantar o hino, não sabe pregar a palavra, não sabe de nada, mas na igreja a gente aprende. Porque a igreja é um colégio para quem não sabe de nada, aprender as palavras de Deus e também aprender também a gente ler o versículo, cantar o hino. Eu não sei ler, não sei nada, mas quando meu pastor está lendo a leitura, o que ele diz, eu estou dizendo também. Deus está vendo que eu não sei ler, mas eu tenho certeza que o que ele lendo, eu lendo também, chega lá no trono. Que ele está vendo que Deus está vendo que eu não sei ler, mas estou fazendo a vontade dele. Glória a Deus. Sempre peço a ele que eu tenho fé em Deus, que um dia eu vou dormir sem saber ler. E vou me acordar lendo, porque o Deus que eu sirvo é um Deus poderoso, que eu tenho uma inveja, tenho vontade de pregar a palavra pela Bíblia. Mas quem sabe, porque Deus está no controle de tudo. Só Ele que pode fazer milagre acontecer na nossa vida. Porque tenho certeza que essa vitória eu vou ganhar. De ler a palavra de Deus. Mas assim mesmo eu não aperto muito não, porque eu faço o que Ele quer. Graças a Deus. Pior que não sabia nem cantar o hino. Mas graças a Deus, hoje em dia já sei dar uma palavra, já sei cantar o hino. Eu não sei pregar direito, mas sei fazer o que Deus manda fazer. Glória a Deus. Porque aqui na terra, assim, eu sei pregar, mas só que sabe pregar muito mais do que a gente, é Deus. A gente sabe pregar, mas o mais que sabe, mais do que a gente, é Ele. Que Ele é o dono de tudo, Ele é santo. Sempre eu costumo dizer que o santo só tem Ele, que é o Senhor Jesus, que nunca pecou e não vai pecar. Porque quem disser que é evangélico aqui na terra e não peca, é mentira. Porque a gente não peca muito, mas sempre tem. A gente, só pela vista, a gente está pecando. Glória a Deus. Só pelo olhar. É assim mesmo, porque Deus é Deus que bota na nossa mente, né? Para a gente não estar pecando toda hora, todo instante. Para a gente não falar coisa errada. Sempre Deus tira tudo com forrinho da nossa mente. Porque a gente tem um taco de carne podre, que é a língua. Porque a língua faz a gente falar coisa errada. Mas sempre Deus está no controle de tudo, para tirar tudo com forrinho da nossa mente e botar coisa boa. Porque só dá tudo de bom, a gente nunca deu nada para a gente. Só dá coisa boa e só bota coisa boa na nossa mente. Ele que dá livramento, Ele que dá o pão de cada dia, Ele que está tudo no controle, é Ele que dá. Ele que é a estrela que brilha aqui nesta noite, nesse lugar, glória a Deus. Eu creio que Ele está aqui. Sempre eu peço a Deus, eu digo assim, oxi, cadê o pastor ligou para mim ainda hoje? Será que ele esqueceu de mim hoje? Todo dia eu digo à minha esposa, porque eu já estou acostumado de falar com ele no telefone, glória a Deus, aleluia. E quando eu vou para a igreja, quando eu quero saber o que é isso, quando eu estou em casa, que eu me apronto, que pego a minha pasta, boto na mão, que saio, parece que eu vou pisando assim no misário, assim, aí, tão contente, eu me agulho assim, a pessoa passar assim, diz que aquilo ali é um presbítero, aquilo homem ali, ninguém vê, aquele homem dizer coisa errada, ninguém não vai querer homem com amigo, eu não, da minha casa para a igreja, da igreja para a rua, ou para o banco, eu não quero muita festa não, sabe, quero mais festa assim na igreja, com os filhos, com vocês, que vocês também são um evangélico, porque o crente tem diferença, o crente não é que nem o ímpio. Porque quem disse assim, não, porque o crente é que nem o ímpio, é mentira, porque a gente tem que mudar. Aceitou Jesus, tem que ter a mudança de tudo na vida. Porque a gente não deve estar junto, porque essa semana eu vi um crente
no meio dos bêbados, bebendo no meio, teleleite, Jesus Cristo. Agora fica ali. Para quem não sabe que ele é crente, aí diz assim, olha, aquele tá bebendo também aí. Quer dizer, tá fumando, ó. Aí termina aí para a mente do pastor, e o pastor vai reclamar com ele. Por quê? Mas o culpado é ele, porque o crente, se passar pelo bebo de bom dia, de boa tarde, mas para ficar ali no mesmo bebendo ali, não pode não, porque é errado. Fica, é porque o crente tem que vigiar, o crente tem que ver onde é que pisa, o crente tem que ver o que é que fala, o crente tem que ver com quem se ajunta. Glória a Deus. O crente pode se juntar com todo mundo, não. Aleluia. E no crente também sempre eu digo, quando eu prego a palavra, e aqui quando eu não prego, mas sempre está na minha mente. A pessoa não deve estar em porta em porta. A pessoa não deve estar que todo mundo está falando, porque uma crente vive em porta, passa um e diz assim, ali a crente, olha. É por isso que eu não sou crente, para estar em porta, falando da vida dos outros, porque assim, olha, porque modo de um todos pagam. Porque se eu faço errado, a pessoa passa assim, é os crentes que estão ali, é os crentes, ó. Modo de mim, a senhora paga. É por isso que eu faço por dom de ninguém não dizer nada comigo, nem ninguém botar eu abaixo os pés, porque a gente tem que fazer por dom de não ser muito impreticado, não ser muito olhado, que a gente já é olhado, mas tem que fazer o jeito da pessoa não estar dizendo coisa, olhando muito a vida da gente, porque ela está muito olhado. Quem disser que o crente não é olhado, mentira. O crente é muito olhado, o crente é muito vigiado. Glória a Deus. Mas o crente também não pode estar dando lugar a ninguém estar falando dele. Glória a Deus. Porque não tem coisa melhor do que você ser crente e todo mundo passar por você e dizer assim, quem é aquele? Aquele é um crente. Aquele vivia bebendo cachaça, mas agora é um crente, prega a palavra, ninguém fala dele, ele também não fala de ninguém. É de igreja para casa, é de casa para o banco, do banco para casa. É a coisa melhor que tem, a gente viver unido com todo mundo. E crente também. Crente tem a pessoa dizer qualquer coisa com você, não fique com raiva, não fique com qualquer pessoa. A gente que é crente, a gente tem que pedir perdão a quem dizer que vai com a gente, tem direito de pedir perdão àquela pessoa. Glória a Deus, porque é assim. Ninguém pode estar mal, porque o crente, porque eu, lá em Santa Amaro, eu fui crente, mas tem uma mulher lá que ela falou comigo, manda um gato. Eu fiquei mal com ela. Aquele negócio dizendo a mim, vai falar com aquela mulher. Mas vem outra voz dizendo, vai não. Não vai não, coisa do inimigo. Aí foi um dia, eu disse uma coisa, agora eu vou falar com aquela mulher agora. Bom dia, minha irmã. Eu disse, bom dia. Tá com uma de mim, irmã? Eu disse, não, irmão, porque eu sou também. Sendo evangélico, o senhor falou comigo. Eu sou ímpia, e eu falei com o senhor, você tem papo, aí pronto. Eu falei com a senhora, foi eu agora. Até hoje, aquele peso saiu da minha mente. Porque eu tinha que falar com aquela pessoa. Crente não pode estar mal com ninguém. Como é que vai subir para o céu? Porque Deus quer tudo unido. Deus quer tudo na paz. Aleluia. Eu quero também que oportunidade em nome de Jesus. Essa semana eu estava pensando. Eu disse a Deus, se você ouvir que eu volto para o mundo de novo, me prepare e me guarde. Aí eu tive raiva essa semana. Aí veio aquele negócio dizendo assim, quer ver? Na minha mente, vai beber, vai fumar. Tudo dizendo na minha mente. Aí eu veio na minha mente aquilo, olha, tu dissesse a Deus, se tu deixar sair da parte da presença dele e te guarda, não foi? Eu fiquei calado. Eu fiquei lá lembrando, olha, eu não vou deixar Jesus não para não morrer agora, glória a Deus. Mas como é que continuaremos Jesus? Ia deixar a viuvinha. Eu vou morrer nada. Meus irmãos, nós vamos orar para tirar dízimo e oferta. E logo após a oração, as crianças vão louvar o Senhor. Amém. Glória. E logo após as crianças, o nosso irmão Paulo vai nos trazer uma saudação para nós. Amém? Vamos orar. Assim oramos. Justo e eterno Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por estarmos aqui. Queremos te pedir, Senhor, por aqueles que vão contribuir com dízimo e oferta para a manutenção, Senhor, do teu trabalho. Meu Deus, continua abençoando o teu povo, meu Deus, continua, Senhor, trazendo indústria para essa cidade, Senhor, gerando emprego. Tu sabes da necessidade, Senhor, dos irmãos, da tua igreja. Tu conheces, Senhor, cada um de nós.
Continua nos abençoando. Sabemos que Tu é um Deus fiel, não tem deixado nos faltar nada, Senhor. Tem suprido nossas necessidades. Em nome de Jesus, meu Deus, nós queremos Te agradecer pelo cuidado, pelo amor, Senhor, pelas oportunidades que todos os dias, Senhor, Tu tem nos dado de nós estar de pé para servir e engrandecer o Teu santo nome. Nós queremos Te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória! Ela foi buscar um negócio ali, já vem. Que negócio? Fala Deus, já vem. Fala Deus, toca-me com brasas no altar. Fala Deus, fala Deus, se alegra tendo ao teu mandar. Aleluia. O Profeta profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo queimando torna útil para o seu Senhor. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas no altar. Fala Deus, fala Deus, se alegra tendo ao teu mandar. Aleluia. Enquanto isso, irmão, vamos ouvir a nossa irmã louvar o Senhor, a nossa irmã Maria José vai louvar o Senhor. Fala Deus. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, se alegra tendo ao teu mandar. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Enquanto enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. aleluia. Amém? Glória a Deus, porque Ele vive. Né? Graças a Deus. Vamos ouvir o nosso irmão Paulo. A criança saiu, né, naquela hora. Mas vamos ouvir as nossas crianças. Glória a Né? Deus, aleluia. Logo após ela, nosso irmão Paulo, ele traz
palavra para nós também. Que Jesus deu com tanto amor e carinho. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu vou gritar em alto para toda a terra. Vem, Senhor, tira tudo eu e tira tudo que de mim. Que ele cresça, que ele apareça, que ele cresça, que ele apareça. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Que ele cresça, que ele apareça, que ele cresça, que ele apareça. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Você que não sabe nem cantar. Graças a Deus, que ele cresça, que ele cresça, que eu desapareça. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Essas crianças são as bênçãos. Quero saudar a amada igreja com a santa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Tão bom estar na presença de Deus. A gente só vê de falar de alegria, né, irmão? Louvado seja Deus. Até hoje, com a minha experiência em 27 anos que eu tenho de crença, louvado seja Deus. Ainda não vi um crente pegar o microfone para ele dizer que está passando mal, para ele dizer que está passando situação difícil. Glória a Jesus. Glória a Deus. É muito difícil. Nunca vi, até durante esses anos todinho, eu nunca vi. Sempre o crente, ele está alegre, de cabeça erguida. Porque se estiver passando por dificuldade, louvado seja Deus, tenho certeza, como Deus, ele vai crescer na nossa vida. E a dificuldade, ela tem que bater retirada. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. No Salmo 133, louvado seja Deus. Glória a Jesus, ele diz: ó tão bom, ó quão suave é que os irmãos viver em união. Glória a Jesus. Glória a Deus. Já pensou a igreja desunida, irmão? Louvado seja Deus. Deus não trabalha. Deus não trabalha de jeito nenhum. Mas quando o crente, louvado seja Deus, ele se une, louvado seja Deus, o diabo está ao redor daquela igreja, vamos supor, a igreja com contenda, com resenha. Quando o crente começa a orar no propósito, ele bate retirada porque ele não aguenta, louvado seja Deus, porque ele vai ser expulso pelos anjos, pelo arcanjo, louvado seja Deus. Eu não sei como é que está a tua vida, louvado seja Deus, mas tenho certeza, enquanto tu está aqui, Deus está lá, louvado seja Deus, visitando os teus, louvado seja Deus. Glória a Deus. Tem um hino que diz: se tudo está difícil, mas adora o Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Como eu vejo aqui, todo mundo agradecendo a Deus, dizendo que está tão bem, outro dia que está feliz, outro dia que se sente bem. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Sabe o que é isso? Só se sente bem quem está com união. Louvado seja Deus. Dentro da igreja. Louvado seja Deus. Porque aí vem, irmão, louvado seja Deus, tem crente, quando ele passa por você, passa todo... Então, quando veste uma roupinha melhorzinha, louvado seja Deus. Olha para o sapato deles, aí diz: eu tenho um sapato bom, eu tenho um terno novo, tudo que eu tenho está novo. E por dentro está podre. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Porque ele está se empolgando no que Deus tem, que ele não é digno de ter nada. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Às vezes ele está com amor nas roupas, no sapato, com o maior cuidado, pisa na ponta do dedo, que é para não melar o sapato. Louvado seja Deus, que é para voltar no outro dia. E com Deus, como é que está a vida? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Eu vivo tão bem aqui com a minha esposa. Louvado seja Deus. Quase todos os dias eu sempre tinha dizendo a Deus: Senhor, tem vez que eu passo a semana todinha aqui. Louvado seja Deus. Ninguém vem me visitar. Quando eu chego na rua, aí começa o telefone. Tirim, tirim. É o quê? Tá na rua ou tá no sítio? Tô na rua. Tivesse no sítio, eu ia pro sítio. Eu digo à mulher: desliga esse celular, desliga. Desliga ele. Desliga. Quando eu tô no sítio, não vinha ninguém. Quando eu tô na rua, aí quer que eu vá pro sítio? A gente não vai pro sítio nessa semana. Louvado seja Deus. Quando é no outro dia, bate uma saudade.
pega a minha esposa e vem embora. Quando é de noite, louvado seja Deus, a gente está adorando e engrandecendo. Mesmo num dia de culto, a minha mulher pega a Bíblia na beira da cama, começa a ler versículos, depois começa a cantar para adorar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque só Deus, Ele é digno de honra e de glória. Louvado seja Deus. Porque ontem eu estava dizendo aqui, só não vê a transformação na minha vida os cegos que estão com a escama nos olhos. Louvado seja Deus. Porque é o que Deus fez na minha vida e o que está fazendo não é coisinha não. Louvado seja Deus. É coisa grande. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus. Sempre na minha oração eu digo a Deus, eu não sou digno, não sou merecedor, porque eu ainda sou pó, sou cinza, sou lama, sou barro, nada eu sou, nada eu posso. Louvado seja Deus. Isso é a minha oração todos os dias. Louvado seja Deus. Tenho certeza que quando eu vou orar, Deus diz, eu já sei o que é que Ele vai dizer. Louvado seja Deus. Para poder começar, a minha oração é essa. Porque o homem tem que se humilhar nos pés daquele que pode e tem autoridade sobre a vida dele. Não adianta o homem estar andando com eu tenho casa aqui, eu tenho casa na rua, eu tenho carro. Você pode ter tudo, mas não ter Deus, você é pobre de moléu. Louvado seja Deus. Eu posso dizer que eu sou rico, porque eu tenho Deus. É como eu sou chamado aqui nesse sítio. Tu é rico? Sou rico sim, sou rico. Primeiramente eu sou rico das graças e da bênção que vem do céu. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aonde Deus me tirou, meu rapaz. Homem nenhum aqui na terra, cientista, não tem médico, não tem pastor, não tem ninguém que me tirasse. Mas Deus, Ele me tirou. E por que eu não me humilhar nos pés de meu Deus? Glória a Deus. Até, meu pastor, que eu estava pensando ontem, orando de manhã e dizendo, eu tenho que ir mais para a igreja. Se eles vêm para aqui, eu tenho que ir para lá. Não é só socar daqui, não. Como é que eu quero receber de Deus? Deus tem me dado tantas das coisas e eu socar daqui dentro dessa parcela. A gente tem que ir para lá. Louvado seja Deus. Ele não vem, a gente vai. Quando for de manhã, a gente volta. Louvado seja Deus. E isso vem na minha mente. Louvado seja Deus. Está vindo há muito tempo. Deus está cobrando de mim, não há medida. Deus está cobrando de mim. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Eu sou grato a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida, né? Que Deus nos abençoe. Que Deus possa realmente abençoar o meu pastor Manassés, ao nosso presbítero, a missionária e todos vocês que fazem essa obra em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, glória a Deus. Já ouvimos, né, irmão? Louvores, palavra do Senhor, já tem falado para nós, né? E também eu não posso ficar, irmão, sem trazer uma breve meditação aqui na palavra do Senhor, né? Que logo após nós vamos ouvir o nosso pastor, mas em rápidos momentos, em Romanos, capítulo 1, versículo 25, aleluia, que diz assim, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que também Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza e, semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. E estando cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécio, infiéis no contrato, sem afeição natural, irreconciliável, sem misericórdia. Amém? Amém? Então, meus irmãos, nós vimos aí, lemos aí esse texto que fala sobre a idolatria e a depravação, né, dos gentios, as quais nós vimos isso aí hoje, né? Depravação, idolatria, isso aí muito tinha acontecido, né? Pessoas que mudaram
a verdade de Deus em mentira. Idolatria todo mundo sabe o que é, né? É eu deixar de adorar a Deus e adorar uma imagem. Idolatria também pode ser o amor também, o apego às coisas naturais, né? É a pessoa que pode adorar uma estátua. Uma pessoa que idolatria também pode ser eu amar mais um líder do que a Deus. Eu amar mais minha namorada ou alguma coisa mais do que a Deus. Porque o amor a Deus, irmão, está acima de todas as coisas. Primeiramente a Deus, o amor tem que estar acima de todas as coisas. Então, idolatria, o ser humano tem cometido muito isso, né? Uma pessoa que vai para um show, que fica lá adorando aquele cantor ali, é uma idolatria. Aquele que fica venerando aí um jogador, fica se matando por causa de um cantor, de um jogador, tudo isso aí é idolatria, né? Idolatria é uma pessoa que ama amar um animal, que ama demasiadamente, que ama um animal. Tem gente que tem animal que até na cama dorme. Né? É no sofá, em cima da cama, é aquele amor. Eu já vi casos de pessoas até beijar cachorro, irmão. Irmão, a doença que tem um cachorro, tem uma doença que ele tem, que é na saliva. E aquilo passa para a pessoa. Eu não vou falar o nome aqui, que é o nome feio. Mas tem. Isso aí, tem pessoa que adora o animal mais do que a Deus, que adora amar uma pessoa mais do que a Deus. Irmão, o amor a Deus está acima de todas as coisas. Né? Idolatria, como a gente bem vê, o povo de Israel tenha cometido muito. E por esses motivos Deus os entregava na mão dos inimigos. E o povo vinha a sofrer demais com isso. Então a Bíblia nos chama esse povo aí de detratori, nécio. E o pior de tudo, irmão, são pessoas que a Bíblia chama de irreconciliáveis. São pessoas que, mesmo sabendo da verdade de Deus, mesmo sabendo que Deus não compartilha com essas coisas, eles consentem as coisas que fazem. Né? Eles vão lá e praticam, são aborrecedores de Deus, são nécios, difamadores. Outra coisa, são desobedientes aos pais, são desobedientes às mães, sem afeição natural, a Bíblia chama. Então, são pessoas que estão em uma situação de desobediência a Deus, irmão, que só a misericórdia. Aí o que é que a Bíblia diz? Que Deus nos entregou às paixões e fome. Quer dizer, Deus deixou eles viver a vida que eles querem. Como eles não quiseram se reconciliar, não quiseram mudar, Deus nos entregou a essas paixões. Quer dizer, são pessoas que vivem nessa vida, bebe, fuma, faz isso, faz aquilo, mas não chega a certa idade. Pessoas que vivem matando, que vivem roubando, fazendo essas coisas. Não chega a certa idade, por quê? Porque não se aposenta, não chega, irmão, a certa idade, porque são desobedientes à vontade de Deus. São desobedientes aos pais e às mães, não obedecem. Quantos filhos são desobedientes? Quando chega a 20 anos, 20 e poucos anos, tem morrido aí. Por quê? Desobediência à palavra de Deus. Então, irmão, a desobediência também pode levar a pessoa à morte. Pode levar a pessoa à morte. E isso aí a gente tem visto muito no nosso dia a dia. Né? Não, eu quero curtir a vida. Não, eu quero curtir isso. Eu quero curtir aquilo. Mas, irmão, não tem coisa melhor do que você curtir a vida ao lado de Jesus, não. Glória a Deus. O mundo é só ilusão, irmão. Uma festa, uma coisa que a gente vai. É tudo passageiro, tudo passa. Mas a alegria do Espírito Santo ela é permanente na vida do crente. É que nem eu vi já muitas pessoas dizer, é melhor estar no sofrimento, tá, mas é melhor estar com Jesus. Porque com ele tem a misericórdia, irmão. Tem a mão dele estendida, na hora certa ele abençoa, na hora certa ele vem com a cura, na hora certa ele abençoa a família, na hora certa ele estende suas mãos e faz um milagre. A gente sabe que o nosso Deus, ele é misericordioso. Aleluia.
Ele permite certas coisas na vida de um crente, permite, ele faz como quer, mas lá está a mão dele. Na hora certa, ele vai lá e faz um milagre. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele manda o seu Espírito Santo ali nos confortar, nos orientar, nos ajudar nos momentos difíceis da nossa vida. O Espírito Santo tem nos ajudado. É Ele que está aqui na terra com a gente. Jesus, quando subiu ao céu, ele disse: eu vou para o meu Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Glória a Deus. Aleluia. Jesus era o Consolador que estava com eles, mas quando Jesus foi, ele disse: não vou deixar vocês só não. Eu vou rogar ao Pai. E diz que ele rogou. E o Espírito Santo está conosco. Glória a Jesus. Glória a Jesus. É Ele, irmão, que nos dá livramento. Glória a Deus. É Ele, irmão, que nos orienta. É Ele que intercede por nós. É Ele que tem visto o nosso choro. Às vezes a pessoa está andando no canto, teve um livramento, foi tão rápido. Eita, me livrei agora disso aqui. Eu não sei como foi isso. É o Espírito Santo, irmão, que nos livra. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Que tem nos ajudado. Ai de nós se não fosse o Espírito Santo. Glória a Deus. E a Bíblia diz que esse Espírito Santo, ele habita no coração daqueles que amam a Deus. Aquele que faz a vontade de Deus. Ele habita. Não sabeis vós que o Espírito que habita em vós tem ciúme? Ele habita no nosso coração. Somos templos e morada do Espírito Santo. Se a gente está mandando certinho no caminho do Senhor, Ele está ali no nosso coração, porque Ele habita numa casa limpa. Glória a O Deus. Espírito Santo não habita em casa suja. Ele só habita numa casa limpa. Glória a Deus. Por isso, quando uma pessoa está no mundo, está cheio de bebedeira, cheio de cachacice, tantas coisas, o Espírito Santo não habita nele ali não. Mas quando ele se converte, que o Espírito Santo vai lá e faz modelagem na vida dele, entra naquela casa, ele lava, ele muda aquela vida, sente aquela transformação que a mudança ela é progressiva, não é logo aceitar assim, mudar logo, mas o Espírito Santo vai trabalhando naquela vida, vai trabalhando, e depois aquela vida se torna uma nova criatura, ele muda da água para o vinho, o Espírito Santo começa a habitar naquela vida, começa a ver as coisas diferentes, ele vai sentindo prazer nas coisas de Deus, ele vai sentindo prazer de estar na casa do Senhor, ele vai sentindo prazer de estar orando, jejuando, consagrando, buscando a presença de Deus, porque quem gera isso na gente? A vontade de estar na casa de Deus. É o Espírito Santo, irmão. Aleluia. Às vezes a gente está até desanimado para ir para a casa do Senhor. Não está com aquela má vontade. Ai meu Deus, hoje eu não estou com vontade de ir não. Mas de repente o Espírito Santo vem, você vai hoje. Ele vem no nosso coração e fala com você: você vai lá hoje, que hoje eu vou falar com você. Glória a Deus. Hoje eu vou fazer um milagre. Hoje eu vou agir. Ele dá aquele prazer. Quantas vezes isso já aconteceu comigo? Acontece às vezes. E o Espírito vai lá, alegra, e a gente pega, coloca a nossa roupa e vamos para a casa do Senhor. E sabemos que a saída para a casa do Senhor não é em vão. Não é em vão. Há um propósito, irmão. Quando a gente sai de casa para adorar o nome dele, há um propósito. Hoje, como a gente vê, naquele tempo aquele povo de Deus ia lá para o monte, ia orar lá no monte, subia o monte e orar. Hoje não. Hoje o monte ele é representado por qualquer lugar onde a gente se reúne no nome do Senhor Jesus. É um monte. Aqui é um monte, a gente estamos no monte. A igreja lá, a matriz lá também é um monte. O ponto de pregação é um monte. O monte hoje, irmão, é representado por esse lugar. Quando a gente se reúne no nome de Jesus. Hoje não há necessidade de você subir lá um monte bem alto para orar. Não, o monte é aqui. Jesus está aqui. O Deus que fala lá, ele fala aqui também. É o mesmo, não muda. É o mesmo, não muda. Ele nunca mudou. Ele é o mesmo. Então, basta nós, irmão, fazer e continuar fazendo assim. Adorando e bendizendo o nome do Senhor, pois Ele merece toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Amém? Eu quero agradecer a oportunidade e o nosso pastor dará continuidade. Amém? Amém, queridos e amados irmãos, grato a Deus pela vida dos nossos irmãos
aqui presente. Somos gratos a Deus por tudo. Eu quero convidar os irmãos de pé para nós procedermos com a leitura da palavra de Deus no livro de Levítico, o capítulo de número 6 e o versículo de número 8 a seguir. Levítico, o terceiro livro da Bíblia. Nós temos Gênesis, Êxodo e Levítico. Acharam? Levítico, capítulo de número 6 e o versículo de número 8. Diz assim a palavra de Deus. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá as suas vestes de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto ao altar. Depois despirá suas vestes e vestirá outra veste, e levantará a cinza fora do arraial para o lugar limpo, e o fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai bendito, santo, fiel, poderoso, te agradeço, Deus, pela tua palavra. Te agradeço, Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito na nossa vida. Pai amado, por tudo quanto o Senhor já tem falado, através do louvor, através da tua palavra. E hoje, ó Deus, nós estamos aqui mais uma vez para junto nós te louvarmos e te agradecermos por tudo. Pai, nós te louvamos em o nome de Jesus. Amém. Podem tomar assentos. Querido, antes de nós falarmos qualquer coisa, nós queremos já também acertar algumas coisas. Sábado será a nossa vigília, e como nós combinamos, nós vamos fazer a vigília aqui no sítio. Nós vamos começar sábado de 10 horas da noite, 10, 11 horas mais ou menos. A gente vamos marcando lá para sair 9h30 de lá, e a gente vai ficar aqui até amanhecer o dia adorando a Deus e exaltando o nome dele para todo sempre. Pois estamos vivendo dias difíceis, e se a igreja ela não orar, se a igreja não buscar a Deus, a igreja será presa fácil do diabo. Existem igrejas por aí que estão fazendo muita zoada, é muita movimentação, é muito barulho e pouca oração. Eu fico às vezes preocupado com isso, mas a gente vamos orar e temos orado, e Deus ele vai fazer grandes coisas. Quarta-feira nós fizemos um jejum, e quarta-feira agora nós vamos estar mais uma vez jejuando a Deus, buscando a face dele, porque estamos vivendo dias difíceis, e a igreja, para se firmar, para se pôr de pé, tem que ser através da oração. E nada melhor do que jejuarmos e orarmos. Nós trouxemos uma palavra no ciclo de oração com respeito a Esther, que Mardoqueu mandou um recado para ela dizendo que tinha saído um decreto, e nesse decreto todos os judeus teriam que morrer, pois o Naamã, ou seja, o Amã, ele fez esse decreto, o rei assinou, selou com o anel, e era irrevogável aquele anel.
Esther, ela precisava ir à presença do rei. E já havia 30 dias que o rei não tinha procurado Esther. 30 dias que o rei não tinha falado com ela. E ela disse, eu preciso ir à presença do rei. Mas tem uma coisa. Se eu chegar lá e o rei não me apontar o cedro, eu serei morta. Então se ele não mandou me chamar é porque ele não está querendo me ver. Se eu for, eu posso estar afrontando ele como Vasti afrontou. Mas ela disse, vamos jejuar. 3 dias nós vamos jejuar. Jejum animal, jejuma tudo. E daqui a 3 dias eu vou lá. E amanheceu o dia, jejuaram os 3 dias, mas no 4º dia, em que ela foi à presença do rei. Quando ela chegou no pátio, o rei apontou o cedro para ela. Mas tudo por causa do jejum. Então se nós jejuarmos, se nós orarmos, cedros serão apontados para nós. E iremos crescer. Eu disse a Deus que eu estava pedindo a Deus, Deus, eu quero 20 pessoas o mês de abril. Mas eu pedi 20, mas a minha fé estava em 2. Glória a Deus, aleluia. E Deus, ele já mandou 6 pessoas. Glória a Deus, aleluia. Inclusive, no sábado, na casa do presbítero irmão Cosmo, após a mensagem do Evangelho, Deus usava o nosso irmão Riveson. Ele dizia que Deus estava fechando uma cova. Aleluia. E quando terminamos o culto, uma mulher, ela veio chorando, gritando que queria ser crente. Glória a Deus. Então assim, Deus tem operado grandes coisas no nosso meio. E eu não posso omitir isso dos irmãos. Também preciso, como eu fiz na Santa Ceia e sempre faço, lá nos cultos, a gente temos sempre prestado conta de tudo aquilo que tem entrado e de tudo aquilo que tem saído na igreja. E eu disse aos irmãos que toda a quarta, terça-feira do mês será o nosso culto administrativo. Essas igrejas por aí, nenhuma fazem prestações de contas, mas a gente vamos agora, na última terça-feira, nós vamos prestar conta de tudo que entrou no mês de maio, para os irmãos ter noção. Eu sempre digo, por exemplo, o mês passado, todo dinheiro que entrou, nós consertamos um caixa que tínhamos alugado, foi R$400, 450, era 480, mas ficou por 450. Consertamos uma mesa de som nossa aqui, quando queimou o caixa, queimou a mesa de som, foram mais R$100. Também tinha outro caixa que o irmão Carlos, ele foi ligar e a extensão estava fechando o culto. Então aconteceu o que aconteceu aqui. Quando eu fui apagar a luz aqui, desligou tudo. Lá não tinha nada para desligar. E o caixa, ele foi queimado, nós mandamos consertar, foram R$100. E o aluguel da igreja que a gente temos pagado em dias. A dona, ela não reclama nunca, porque a gente temos cumprido o aluguel daquela igreja ali. É R$800 até o mês de agosto. Depois do mês de agosto ele vai para R$1.000. Eu não acho caro, porque a gente estamos na avenida, a gente estamos no centro, e eu aluguei aquele salão mais aquele local ali onde estão os banheiros e a secretaria. Então assim, devido aos aluguéis que no armazém ali, uma parte do armazém, a metade do armazém, aliás, ela é dividida em 3 partes, e ela queria alugar por R$2.000, somente uma partezinha dali para a gente, R$2.500, ela queria alugar e ia dividir em 3 partes, e uma das partes era R$2.500, e o rapaz que alugou está pagando ali R$4.000, e parece R$4.500 é o aluguel daquele prédio ali, era para nós. Então assim, a gente estamos num lugar, praticamente estamos na avenida, e a gente somos gratos a Deus, mas a gente temos cumprido com o que a gente tem feito. Então os dízimos e as ofertas dos irmãos, elas são empregadas na obra de Deus, fora as ajudas que a gente faz, fora os auxílios que a gente faz. Eu estive lá na casa do irmão Paulo,
e contei a história, não foi de um irmão que estava passando por um momento difícil, mas nós já tínhamos lá deixado uma ajuda para ele. E a esposa do irmão Paulo, ela nos deu um pacote de fralda, a gente foi lá levar, mas fomos fazer uma visita a ele, a cadeira de balanço dele estava somente uns 4 fiozinhos só, e ele praticamente ficava pendurado. E a missionária, quando viu aqui, disse assim: a gente precisa consertar essa cadeira. E aí pedi que o seu Galego fosse lá, ele foi lá, consertou a cadeira, nós pagamos o conserto. Então, irmãos, tudo que a igreja faz é para o bem da obra de Deus. A gente ajuda um, a gente ajuda outro. Essas viagens aqui para o sítio, ela tem saído caro para nós, mas a gente tem feito sempre um acordo com o irmão Armando, e a gente vem, mas a gente paga, a gente tem feito a parte da gente para que a obra de Deus ela cresça. E por esse motivo eu peço aos irmãos que se esforcem para estar conosco na matriz, porque todas as vezes que ele vem para cá, eu, graças a Deus, quando eu vou com dinheiro eu venho, quando eu não estou, ele tem que vir também. Vem na benção e vem na fartura, mas a gente sempre temos cumprido o nosso papel com ele. Eu estou orando, porque assim a gente tem feito as contas e tem se tornado muito caro para a igreja que está começando agora, mas a gente estamos aí orando. Esta semana eu vou entrar em contato com o pastor Altamir. Ele disse que tem um parente que trabalha numa concessionária para ver se a gente vê uma Kombi, alguma coisa com preço bom que dê para ir pagando devagarzinho, porque atendo para a igreja a gente pode atender aos irmãos a hora que for necessário. Aí não é melhor assim? A gente vai depois sentar e depois eu vou conversar com os meus obreiros. Sou muito feliz, irmãos, pelos obreiros. Irmão Cosmo, ele foi uma aposta que eu fiz, porque 3 disseram: se ele ficar eu saio. Não foi, minha filha? 3 disse: se eles ficarem eu saio da igreja. Eu disse: pode sair, eu vou ficar com eles 2. Aí disseram assim: vocês vão ver a decepção que ele vai causar para vocês, viu? Eu disse: tá bom, eu corro o risco. E sou muito feliz, irmãos, pela vida do presbítero irmão Cosmo, muitas vezes doente, tanto ele como o irmão Aldesi. Eles não têm medido esforços para fazer a obra de Deus. Onde eu estou, ele está do meu lado, está me ajudando, tem sido assim um braço direito para mim. Viu? Muito obrigado. Viu? A gente temos que reconhecer. O nosso irmão Paulo tem levado aqui esta obra aqui no sítio, e creio que vai crescer. Eu estava conversando com o irmão Riveson, estava pedindo a ele que viesse para cá, para também. A gente vai liberar o irmão Riveson para estar aqui com os irmãos, para junto tocar isso aqui para frente. Viu, irmão Paulo? O Riveson também ele vai estar aqui com vocês aqui. Aí os dois aí tocam fogo na seara aqui. Também porque a gente precisa fazer isso aqui crescer, irmãos. A gente precisa trabalhar aqui. Já estamos aí conversando com alguns irmãos já para conseguir material para a gente construir o nosso templo. Veja o terreno aí, viu? Pronto, prepara aí logo, já está na hora de preparar. Pronto, então prepara o terreno, que a gente vamos conseguir todo o material para a gente fazer a nossa igreja. Eu estava querendo fazer de Taipazinha, mas ele disse: não, a gente vai fazer de tijolo. Amém, eu creio nisso. E a gente vamos começar. Nós temos aqui, irmãos, a nossa irmã Neuza, que a gente vai deixar ela aqui, trabalhando com os irmãos no ciclo de oração. Eu estava pensando em ver o ciclo de oração para segunda-feira, porque aí ela vem para cá, passa a tarde por aqui, e à noite ela volta sempre com a gente. Quando a missionária não puder vir, ela vem para cá, juntamente com a esposa do nosso irmão Paulo, vão aqui fazer a obra de Deus aqui. Aqui já dá para fazer esse ciclo de oração, já dá para fazer todo o trabalho aqui. E a gente vamos começar a fazer isso aqui. A missionária falta aí ver somente o dia que vai começar. Mas já está autorizada a fazer tudo isso aí acontecer. Amém, queridos? Então, irmãos, é a obra de Deus crescendo, é a obra de Deus avançando. Esta semana nós abrimos um outro culto lá na Rua do Pescador. Então nós vamos ter agora no sábado agora não, lá vai ser na sexta-feira. Nós vamos ter 2 cultos.
Vamos ter um culto de 5 às 6h30 e o outro de 7 até às 9. Já que não temos assim obreiros, não temos muita gente, então a gente vamos fazer isso. Vamos atender a obra, fazer 2 cultos. Como sábados é vigília aqui, então o culto será feito na sexta-feira na casa do presbítero irmão Cosmo e na casa do nosso irmão Duval, que é também um membro nosso, que já entrou também para o rol de membro. Ele está sempre falando no grupo. Então a gente vamos fazer isso acontecer porque, irmãos, precisamos acordar. Precisamos correr contra o tempo. E lá no Alto da Bela Vista, o irmão Cícero, juntamente com a irmã Margarida, eles nos deixaram, pois, segundo ele, a gente não dava liberdade para ele falar, para profetizar, para dizer que Deus nos queria Deus usar, e a gente ficava impedindo e atrapalhando. E a gente sabe que era isso aí. A gente pedia que parasse, porque assim, além de falar, era a mesma coisa, né? Era aquele rádiozinho que ficava somente repetindo. E quando eu pedia que ele parasse, ele ainda não parava. Ontem eu estava rindo. Eu estava rindo essa semana que o presbítero irmão Cosmo, lá no cima do Alto da Bela Vista, ele se levantava assim, chegava na frente dele, ficava olhando pro relógio assim. Então, irmãos, a gente quis ajudar, a gente quis fazer a nossa parte, mas não entendeu desta forma. Terça-feira passada, a gente estava tendo alguns problemas. Eu não sei se o irmão Peba estava aqui e falou, e ele começou aí tentando consertar o que o senhor falou semana passada. Então assim, a gente estava tendo já esses problemas no culto, de irmão, como estava falando, ele se levantava para tentar corrigir. Eu conversei umas 2 vezes sobre horário, sobre tudo isso. E assim, tem uma hora que a gente tem que ser mais claro e as pessoas não gostam. Eu não sou obrigado a ter ninguém aqui com má vontade. Terça-feira passada, a gente ia para o culto doutrina, mas a missionária cheguei em casa do trabalho, ela não estava se sentindo bem, precisava ir para o hospital. Então, eu pensando que o presbítero Cosmo ia para a doutrina, mas o presbítero Cosmo, ele foi para Palmares buscar remédio, chegou 6 horas da noite. Então, chegar às 6 horas para se arrumar e ir para a igreja de pé, seria muito cansativo para o irmão Cosmo. Então, o irmão Cosmo não veio. Eu passei na frente da igreja, estava a irmã Cleide, juntamente com eles 2. E eu disse: ó, irmã Cleide, eu estou indo levar a missionária lá no hospital. Mas a senhora fala o seguinte: se a senhora quiser, eu abro a igreja, a senhora fica orando, e quando eu voltar, a gente está a doutrina. A irmã Cleide disse: ó, irmã, se o senhor vai voltar muito tarde, então é melhor a gente vai para casa, outro dia, amanhã a gente está aqui no ciclo de oração. Tá bom? Eu concordei com tudinho, mas eles acharam que da minha parte foi uma falta de respeito para com ele. Porque eu deveria deixar a mulher morrer e atender eles no culto. E eu disse: ó, bom, aí eles se queixaram muito disso, não foi, presbítero Cosmo? Disse que eu não tratei ele bem, que eu não abri igreja para eles, que eu não... Então, assim, pessoas desse tipo, a gente não faz questão que fique na nossa igreja. Foi a mesma coisa do casal da família que chegou e disse que mandou eu escolher o presbítero Cosmo, irmão Aldesi ou eles. Eles estavam em número de 3, ele em número de 2, mas eu disse: eu vou apostar em 2. Porque a mesma coisa fez com a irmã Neuza, que, ó, e tem que tirar a irmã Neuza, não pode receber a irmã Neuza, não pode receber a irmã Jeluí. Eu digo assim, fica difícil. Daqui a pouco fica difícil para a gente adorar a Deus desse jeito. Então, irmãos, é como falou o nosso irmão Paulo, eu estou tratando desse assunto aqui, está aí gravado, não tem problema nenhum. Eu estou tratando desses assuntos aqui porque vocês precisam ser cientes do que está acontecendo. Eu não posso estar escondendo nada de ninguém da igreja. A igreja é muito pura, a igreja é muito santa, e a gente não pode omitir nada. Hoje nós temos o nosso irmão diácono, nosso irmão Riveson, temos o nosso irmão Paulo. Então agora a gente está despreocupado, porque no dia que eu não puder estar no culto doutrina, eu sei que eles estão lá. Amém. Porque a obra de Deus, ela é feita desta maneira, entendeu? Não puder estar no culto, pastor, hoje eu não vou poder estar, vou precisar viajar, vou precisar... Ontem eu estava conversando com o irmão, estava dizendo a ele: irmã Neuza e irmão
Cosme estava, eu estava dizendo a ele, ninguém, não proíbo ninguém aqui visitar outras igrejas. Agora, deixar o dia do culto, passar pela frente da igreja para ir para outra igreja, aí é a falta de respeito muito grande para com a igreja que o senhor faz parte. Então a gente quer uma posição sua. Quer ficar aqui? O caminho é esse. Não quer? Faça sua carta de recomendação de mudança e o senhor vai para onde o senhor se sentir à vontade. Agora aqui dentro a gente tem que ter ordem, tem que ter regra. Ele disse, não, Mansa, eu gosto do senhor porque o senhor me chama e me diz assim, Natala, e eu gosto disso aí, a gente vai ficar aqui com o senhor. Então, irmãos, a gente estou justificando para os irmãos tudo isso, porque os irmãos têm que ter ciência do que está acontecendo. Amém? Amém. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, a gente está aqui para responder. Irmãos, nós começamos um assunto aqui que está no livro de Romanos, o capítulo de número... Aliás, e fora isso também que ele estava vindo para aqui a pulso. A esposa dele já disse que aqui não pisava mais aqui no sítio porque não se sentiu aqui à vontade, que disse que aqui tinha coisa ruim. Eu disse que tem coisa ruim, a gente sabe. Todo canto tem, na sua casa tem, todo canto tem. E a gente tem que tirar isso. Então assim, não era mais uma... estava se tornando um problema. Então assim, irmão, tem coisa... discutindo dentro da igreja, ela estava... A senhora ouviu isso aí, né? Eu disse sangue de Cristo, você já viu nosso, eu se ninguém está discutindo dentro da igreja. Então assim, tem coisas que... Eu disse a ele, igreja é um lugar santo, não para a pessoa estar querendo discutir. Eu disse a ele, então a eu gente cheguei em casa. Prefere às vezes perder para ganhar lá na frente. E aí saíram, vieram 6. Então eu digo, ó, Deus está no negócio. Então vamos tocar para frente a obra de Deus. Sobre esse casal que o senhor está vendo da Bela Vista, quando o senhor estava falando, o que veio na minha mente é o Espírito Santo. O senhor acha que perdeu 2, vai vir 6. Deus vai cobrir 2 com 6. Não, já cobriu. Glória a Jesus. 2 com 6. Que eu disse a Deus, eu estou subindo hoje para o culto. Deus, eu estou subindo hoje para o culto lá no Alto da Bela Vista, Deus. Mas eu sei que eu vou perder 2 hoje. Mas eu quero ganhar 2 descendo. Eu quero que o senhor faça uma troca lá em cima. E Deus fez a troca bonita, irmão. A gente subiu, quando chegou lá, achei até uma falta de respeito muito grande, porque eu liguei para ele perguntando, estou subindo para o culto, ele disse, venha. E quando a gente chegou lá, estava lá tudo... Eu disse, ô irmão, cadê a mesa? Cadê o som? Ele disse, não precisa de votação não, precisa de votação não. Eu disse, mas leva um sonzinho? Não, vamos fazer somente uma oraçãozinha mesmo. Aí eu disse, está acontecendo alguma coisa? E aí quando a esposa dele disse, não, irmão, a gente saiu da igreja, a gente não está mais na igreja. Eu disse, poderia ter dito por telefone, que a gente não dava viagem perdida aqui em cima. Mas aí nós descemos, e Jesus nos deu um casal que está sendo uma bênção também, e a gente só tem a ganhar, irmãos. A obra de Deus é assim. Hoje, fui lá em cima, no Alto da Bela Vista, já procurar um lugar para a gente fazer o culto, porque se o diabo estava pensando que a gente ia parar de fazer o culto, ficou enganadíssimo. Porque nem que seja no meio da rua, a gente faz para a glória de Deus. Mas Rio Formoso vai ouvir a palavra de Deus, queira o diabo ou não. A gente faz no meio da rua, mas a gente faz para a glória de Deus. Que eu já fiz muito. Hoje eu estava conversando com o irmão, estava dizendo, irmãos, eu sou feliz. Porque, olhe, eu olho para aqui, para esse lado, eu já evangelizei até o rumo de Mato Grosso. Eu olho para aqui, para esse lado aqui, olhe, eu já evangelizei até Xanguá, fui até lá em Jaciro Alto evangelizando. Eu chego para esse lado de trás aqui, olha, aqui Goicana, Campo Novo, aqui, olha, até lá em Campo Novo, em Goicana, por aqui eu evangelizei tudo. Eu olho aqui para esse lado, eu já evangelizei Coab, já evangelizei até lá em Amaragi. Então assim, irmãos, Rio Formoso, eu já evangelizei, eu estou falando da minha parte. Eu já tive o privilégio de evangelizar Rio Formoso todinho, até onde você já Machado, até a beira do mangue. Eu ganhei alma para Jesus. Então assim, a gente tem um trabalho prestado e eu louvo a Deus por causa disso. E nunca precisei de nada para fazer a obra, só precisei de força de vontade. Isso a gente tem, disposição a gente tem. A irmã Cristiane, eu sou feliz porque tem alguém que diz assim, mas rapaz, diz aos filhos dela, tua mãe não tem vergonha não, né? Sai atrás daquele homem com aquele carro de mão nas costas por ali. E eu, tua mãe é besta, tua mãe devia te... Mas assim, tá comigo aí, com carrinho de mão mesmo, e a gente vai estar com o carro da gente.
Mas até chegar o carro, a gente vai estar de carro de mão, fazendo a obra de Deus, servindo a Deus, para você ter uma ideia de quanto esta igreja, irmãos, a gente sofre. Quanto a gente sofre, perseguição, tudo, mas a gente vamos continuar fazendo a obra de Deus. Porque eu comecei fazendo no carro de mão, vou terminar no carro. Mas até lá, eu vou estar no meu carrinho de mão, fazendo a obra de Deus e dizendo que Deus, Ele é grande. Porque todos vocês aqui, todo mundo em Rio Formoso me conhece fazendo a obra de Deus, pregando com um caixinho aqui, num bequinho ali, ninguém sou eu sozinho lá. Mas eu estava lá pregando, cantando, dizendo que Ele é grande. Então agora com uma igreja, porque eu vou parar agora? Agora que eu vou tocar fogo na seara mesmo, irmão. Queira o diabo ou não, a gente vamos fazer a obra de Deus. Mas como eu disse, eu estou tratando aqui com os irmãos de um tema que fala sobre adoração, fala sobre o culto, que é Romanos capítulo 12, de 1 até de 1 a seguir, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, irmãos, eu disse a semana passada aos irmãos que o apóstolo Paulo, ele faz um pedido aqui à igreja, e esse pedido que ele faz é como se ele tivesse ficado de joelho, é como se ele estivesse implorando. Ele dizia aos irmãos: eu rogo a vocês pelo amor de Deus, eu rogo a vocês pela compaixão de Deus. E nesse texto ele diz: eu rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenta os vossos corpos em sacrifício. Glória. Então assim é muito importante quando nós tomamos a posição de oferecer a Deus o nosso corpo como um sacrifício. Porque existem pessoas, irmãos, que estão preocupados em oferecer para Deus qualquer coisa. Eu quero que os irmãos leiam para mim aí, no livro dos Salmos, o capítulo de número 51 e o versículo 17. A gente não pode oferecer para Deus qualquer coisa. Porque tem pessoas que estão aí preocupadas em oferecer isso, em oferecer aquilo. Mas o que é que você tem para oferecer a Deus? Pode. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Observe, Davi. Não, aqui mesmo, tá torneira aqui. Tem água aí não, ele quer água. Na torneira ali mesmo. A Bíblia diz que Davi, ele estava preocupado em oferecer para Deus algo grande. Porque tem pessoas, irmãos, que muitas vezes querem oferecer para Deus qualquer coisa. Davi, ele tinha saído de um dos momentos difíceis e complicados da sua vida. Aleluia. Davi tinha cometido um dos pecados mais graves da história, um pecado mais grave da Bíblia. Aleluia! E ele mesmo sabia do pecado que ele tinha cometido. Mas quando ele se humilha diante de Deus, quando ele pede perdão, a gente vê que o versículo 9, o 10 e o 11, Davi ele faz, leiam aí esse versículo 9, 10 e 11, aleluia, do capítulo 51. Aí você vai ver Davi se humilhando diante de Deus, Davi se prostrando diante de Deus. Como é que diz? Ele não estava na programação não, mas entrou porque Deus quer falar. 9 e 10, é? É. 51. Leia. Esconde a tua face dos meus pecados e agora todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Oi, outro. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Leia o outro. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então veja o que Davi diante do pecado,
Davi, diante da humilhação, ele diz, rogo-vos, pois, a Deus. Ele estava dizendo a Deus, aleluia, que, aleluia, diante de tudo que ele estava passando, aquele espírito de pecado, ele diz, a minha iniquidade foi sarada, o Senhor perdoou o meu pecado, mas ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Glória a Deus. Aleluia. Cria em mim um coração puro, me dê um espírito reto, não me lances fora da tua presença, nem retire de mim o teu Espírito Santo. Ele diz, torna a dar-me a alegria da tua salvação e me sustenta com um espírito voluntário. Aleluia. Aí no versículo de número 17, ele diz que um coração, que um espírito quebrantado, diz que Deus não rejeita. Glória. É como falou o nosso irmão Paulo aqui, a gente tem que apresentar para Deus um coração humilde, um coração de humilhação. Porque tem pessoas que chegam diante de Deus, irmãos, tão para frente. Oh, glória. Tem pessoas que chegam diante de Deus, parece que está diante do parceiro dele. Glória a Deus. Aleluia, nem procura entender que Deus é grande, que Deus é poderoso. A gente costuma pregar que na hora que Daniel dobrou o joelho, Deus atendeu a oração dele. A gente não costuma pregar isso? Mas quando a gente vai para o texto, a gente vê que a coisa não é bem assim, não. Exaltado e agradecido. Glória a Deus. Por quê, pastor? Como é que diz o texto? Lá em Daniel capítulo 10, versículo 1, parece que é o 12, ele diz assim, no momento que eu comecei a compreender e a humilhar-me, aleluia, e foram ouvidas as minhas orações. Ele disse, eu estava de joelhos dobrados, eu estava clamando. Mas no momento que eu comecei a compreender e a me humilhar, aí as minhas orações foram ouvidas. Amém. Glória a Deus. Porque a gente está tão preocupado em oferecer para Deus. Aí muitas vezes a gente quer fazer tanta coisa, negócio tão grande. E muitas vezes Deus está tão preocupado com o simples que você tem para oferecer para Ele. Eu gosto sempre de dizer para os irmãos que esse sacrifício, o nosso culto, ele começa quando a gente diz que vai para a igreja. A gente vê o presbítero Cosmo disse que, mesmo sabendo que poderia não vir, mas ele tomou banho, trocou de roupa e estava prontinho, Glória a Deus. esperando sua ligação. O nosso culto, ele começa no momento que a gente decide vou para a igreja. Aí como está sendo o banho que você está tomando para vir para a igreja? Você está botando aquele sabonete bom? Porque até isso, irmãos, até isso é importante. Porque quando você começa a fazer para Deus, Deus começa a olhar desde o banho. Aquele banho que você está tomando. Você se enxugou direitinho. A escolha da sua roupa. Porque tem gente que chega assim, aí chega lá no guarda-roupa e pega qualquer roupa que tiver lá. Quer que tiver na frente dele. Eu tenho um problema muito grande em casa. Eu tenho um problema muito grande em casa. Porque praticamente eu já elaboro minha roupa de amanhã, eu já estou pensando nela já de hoje. Então quando eu chego no quarto assim, já sei mais ou menos qual que roupa eu vou, porque a gente que usa paletó, não é somente botar um paletó não, a gente tem que ter uma camisa, tem que ter uma gravata que combine, tem uma confusão muito grande. Então praticamente eu já entro num quarto, sabendo o que é que eu vou botar em cima, o que é que eu vou usar. Mas eu não chego assim para usar qualquer coisa não. Eu tenho que fazer bonito, porque eu estou fazendo para ele. Aí ela diz assim, Manassés, vai cuidar para ir para a igreja. Eu disse, vá primeiro você. Eu entro no banheiro, ela está trocando de roupa. Eu entro no banheiro, tomo banho, troco de roupa, saio do quarto e tenho que expulsar ela do quarto. Agora eu estou usando uma técnica, agora estou apagando a luz do banheiro do quarto. Apagando a luz. Tem TV, irmãos, que é 10 roupas. Meu Deus, para que isso tudinho? É difícil. É difícil. Aí aqui eu digo amém. Lá eu estou apagando a luz do quarto agora. Porque, irmão, se deixar, fica entrando no quarto no espelho direto, assim, ó. Aí eu digo, vou apagar a luz porque o que tá bom, vamos embora.
Ele tem hora quando ela entra assim, eu digo, ó, tua roupa tá boa, essa aí tá bonita, tá ok, tá ok. Quando não tá, ó, tire logo aí, que eu sei que isso aí vai dar errado. Pode tocar, que essa aí você não vai gostar não. Porque eu sei que quando você arrumar tudinho, vai dizer, não gostei. Então, automaticamente, graças a Deus, Deus já me deu a inteligência de eu ver, de eu saber. Eu já digo, olha, essa aí tá boa, vai aquela com aquela dali é melhor. Pronto, aí já vai assim, já, ótima. Quando essa aí, então eu tô bem, tá ótimo. Quando, olha, tire que isso aí não tá, não vai gostar. Mas eu tô achando que tá bom. Tá achando, mas eu já sei que não tá bom. Porque eu conheço, graças a Deus. Então, irmãos, a escolha da roupa é importante. Porque você vem para adorar ele, você vem para se apresentar ele. Você está pensando que ele não vem, que ele não sai perto de você, não? É, irmão, tem culto assim que Deus vai perto do crente assim, ó. De lado dele assim, ó. Eita, vai. Ele sabe que estão olhando para você. Aí quando estão olhando para você, eles estão vendo você assim, aí de a paz. Aquele irmão tá bonito hoje, irmão. Aquela irmã tá bonita hoje, irmão. Aí a honra também vai para ele. Porque ele diz assim, ó, é crente. Aí tem aquele que diz, rapaz, os crentes é muito metido, né? Os crentes é muito amortado. Só anda somente na beca. Ó, para ali, vem mesmo. Uma vez, irmãos, eu vi irmã Rejane, ela ia caminhando e alguém me chamou. A irmã Fátima, a esposa do irmão Neto, me chamou. Ela ainda estava começando. Ela disse, mas mano, eu fico assim, observando, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho assim, ali eu tenho dinheiro, eu tenho coisa. Mas eu nunca consigo me vestir, feito aquela irmã. Ela vai pro culto assim, que você entra, uma irmã vem numa beca. E eu olho assim, digo, aquela irmã Rejane. Salto alto, que eu não consigo andar, nem na metade do salto que ela anda. E ela vem no salto alto assim, que... Eu disse, é Deus que faz isso. Mas ali, irmãos, quando o nome do crente vai, o nome de Deus também é elevado. Glória a Deus. Você está pensando que não vai não? Aí quando o cara diz, rapaz, aquele irmão não se veste de tem irmão, pensa, aí Deus faz assim, ó. Quando o crente diz assim, ó, rapaz, aquele irmão ali, pode como vai, nesse, parece que suja, parece que não tem roupa em casa, a roupa suja, fedorenta, aí Deus se esconde assim, não quer estar perto dele não, porque a bafama também vai para Deus, irmãos. Quando você chega fedorento na igreja, não pense você que os anjos também vai ter, ó, tapar o nariz também. Deus também que vai, o Espírito Santo vai dizer, pai, o negócio está difícil para mim também. Não é verdade? Mas quando você está cheiroso, aí Deus fica feliz. O Espírito Santo fica feliz, porque ele sabe que aquilo foi para ele. Ele sabe que aquilo foi para ele. Aí quando você chega na igreja sujo, maribundo, parecendo um moléu. O Espírito Santo, isso aí foi para mim, foi. Foi isso aí pra mim, foi que preparou. O cara nem um banho tomou direito. O cara nem um perfume botou. O cara não botou nenhum... Nada... Isso é pra mim, é. Então, irmãos, pra Deus a gente tem que dar o melhor. Vai pentear o cabelo, pinte bonito. Faça o melhor que você puder, porque você está oferecendo o seu corpo pra Ele. É para ele que você está vindo. Então, quando Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício, ele estava dizendo, faça o melhor que você está fazendo para Deus. Glória a Deus, aleluia. Você está fazendo para Deus. Davi disse que tinha um coração quebrantado para oferecer para ele. Disse, um coração quebrantado de Deus ele não despreza. Então, pastor, vou deixar de ir para a guerra agora, porque eu estou sem roupa. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é o relaxamento. Faça o melhor que você puder, que você está vindo para a igreja, irmão. Aí chega no culto, as horas vê a hora aí, né? Vai dar 9 horas já. Aí chega no culto, aí se senta de todo jeito. Não tem educação no culto, né? Chega, aí vai conversar com o outro, aí vai bater papo. Peraí, tu viesse fazer o que na igreja? Viesse adorar a Deus. Aí muitas vezes vem falar da vida dos outros. Aí a irmã entra, aí começa a... É amostrada, é amostrado. Olha como ele é metido, olha ali. Vai oferecer isso para Deus, foi? Veio oferecer isso para Deus? É mesmo assim, papai. Aí senta de todo jeito. E já entra na igreja, parece que tá... Parece que aquele... Aí Deus olha assim, diz, oxe, foi isso. Ela veio para onde? Ela veio para onde? Ele veio para onde?
Então, irmãos, a gente temos que aprender a se portar. Eu estava comentando esses dias que tem igrejas por aí, por exemplo, a gente pode usar a igreja católica como exemplo, se não estamos falando mal dela, mas assim, ninguém vê ninguém em banheiro, ninguém vê ninguém beber água. Já viu já numa missa alguém tá aí saindo para beber água? Não vai. Eu nunca fui à missa. Mas se você for lá, eu já fui assim, por negócio de trabalho, de escola, de prefeitura, a gente muitas vezes é obrigado a ir. Mas quando a gente chega lá, aí eu fico olhando assim, meu Deus, ninguém vai no banheiro. Aliás, eu não sei nem se tem banheiro na igreja católica. Eu não sei nem se tem banheiro lá. Aí ninguém anda, ninguém vai, ninguém conversa, ninguém... É todo mundo lá. E sabe para quem está fazendo aquilo ali? Não é para Deus, não. Deus recebe porque eles estão ali com o Espírito em verdade. Mas assim, mas não está sendo direcionado a Deus, não. Aquilo que eles estão fazendo, não. E agora nem oferta estão fazendo mais agora. Porque lá nas bancas já tem o nome do Pix. QR Code. Aí falam da gente, né? Eu tô dizendo porque falam da gente, né? Que a gente dá oferta, mas lá já tem o QR Code e é pior ainda. Aí pra mim ele não ganhou nada, que eu nem sei que mexer com nada. Entendeu, irmãos? Então a gente observa que a gente chega na igreja às vezes para adorar a Deus, o dono do céu, o vivo, o que cura, o que liberta, o que opera o milagre, o que não precisa de arrudeio, o que não precisa de intercessor, o que não precisa de nada. Aleluia, o que você dobra assim, seu joelho diante dele, e ele chega perto de você e diz assim: fale, minha filha, fale, meu filho, eu estou rindo. Aleluia, peça-me o que quiser e eu te dou. Aleluia, você chega na presença dele às vezes. Aleluia. Aí vai não sei quantas vezes no banheiro, vai não sei quantas vezes beber água, e sai lá para fora, e vem para dentro, e a cadeira parece dura. Eu vou trazer, eu prometo para os irmãos uma coisa, que eu acho que é um direito que eu tenho que fazer como pastor. Ter umas cadeiras boas para os irmãos sentarem. Eu tenho que fazer isso. Porque, irmãos, essa semana eu estava assistindo um negócio no púlpito lá e estava um pastor numa cadeira aquelas cadeiras bem bonitas, cadeira girando assim, ó, e ele estava lá girando. Aí quando eu olhei a bancada da igreja, aquela bancadura, eu disse, meu Deus, isso é um pecado. Não deixe, Deus, eu nunca me exibir a isso. A cadeira que eu me sentar, tem que ser a mesminha lá de baixo. E a gente vai ter cadeiras acolchoadas, a gente vai ter tudo isso. A gente vai ter ar-condicionado da igreja. Porque assim, a igreja merece. Merece. Porque os pastores deveriam entender que os crentes são chefes, são os patrões dele. Eles deveriam entender, porque a Bíblia diz: trazei todos os dias a casa do Senhor para quê? Para que haja mantimento na minha casa. Para que haja conforto na minha casa. A gente olha os púlpitos, tá lá as cadeiras bonitonas para os pastores. Olha para a igreja, tá lá aquela banguinha feia, dura. Eu tenho dito sempre, a irmã Cristiane, primeira igreja, cerâmica, botar cerâmica no púlpito, tá lá um tapete que inventaram de botar, mas eu já disse, eu prefiro do jeito que está. Não, mas para ficar bonito. Mas assim, para fazer, teve uma coisa que um pastor nosso fez, eu não sei se o irmão Paulo lembra, quando foi feito logo a igreja lá em cima. Quando foi feita a igreja? Não, a Assembleia de Deus. Não foi, não era no primeiro andar? Aí lá o púlpito lá em cima, não era piso grosso? Aí o pastor mandou fazer umas almofadas para ele e para os presbíteros orarem em cima da almofada. Eu disse, meu Deus, a igreja no joelho. Então assim, irmãos, a gente não pode fazer isso, mas enquanto a gente está nessa luta, a gente tem que procurar oferecer o melhor para Deus. Chegue na igreja, faça o que o Paulo disse, ofereça-se para ele em sacrifício. Tudo tem que ser sacrifício, porque tem pessoas que só querem o fácil. Só quer o fácil, né? Chegando na igreja, tá fácilzinho aqui, tá como aqui? Ah, então tá bom para mim. Não, ofereça-se em sacrifício para Deus e Deus ele vai te honrar. Amém? Então que Deus nos guarde, que Deus nos ajude. Sexta-feira
teremos culto aqui, a gente não vai vir, por conta desses 2 cultos que a gente vai fazer, como aconteceu sexta-feira. Sexta-feira a gente não pôde vir, porque fomos lá para a casa do presbítero irmão Cosmo. Aí sexta-feira vai acontecer a mesma coisa, a gente não vai poder vir, mas os irmãos aqui vão fazer o culto. Eu não sei se os irmãos vivos podem vir para cá, mas se não puder vir é bom porque o Senhor prega lá embaixo. 2 cultos que a gente vai fazer. Um é de 5 horas até às 6h30. Às 6h30 a gente parte lá para a casa de irmão Cosmo, emenda lá o culto até 9 horas. 6h30. 6h30, de 5 até 6h30 lá na Rua do Pescador. Na casa do Val. Na casa do Val. Eu não vou aproveitar, irmão. Abriu a porta. A gente tá entrando e vimos que aquele pessoal ali é muito carente. E quem sabe que a gente não tem uma igreja ali para a glória de Deus. Então, onde Deus abre porta, a gente estamos entrando e fazendo a obra dele acontecer. Eu estava orando. Eu estava pedindo, Deus, eu quero abrir um trabalho aqui na Rua do Pescador, Deus. E Deus abriu esta porta e a gente vamos seguir com ela. Mas sábado à noite, se Deus quiser, 9h30, 10 horas, 9h40, para as 10 horas a gente estamos chegando aqui e vamos orar, vamos passar a noite aqui adorando a Deus, buscando a Ele, e Ele vai fazer grandes coisas. Vocês vão ver que após essas vigílias, vocês vão ver aqui as trevazinhas que tiver por aqui, correr tudo assim, ó. Amém. Glória a Jesus. Vocês vão ver o que é que Deus vai fazer aqui nesse sítio. O que é que Deus vai fazer aqui nessa redondeza. Amém. Porque a gente vamos estar orando aqui. Para a glória de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, querido. Vamos agradecer a Deus. Grato a Deus pela vida dos irmãos. Então os irmãos sempre que puderem estejam lá conosco. Nós temos a campanha na quinta-feira. E essas igrejas, elas inventam essas campanhas. As igrejas inventam as campanhas que é para atrair gente. Aí convida pregador não sei de cá, convida aquelas... Mas a gente não fez nesse objetivo. A gente fizemos o objetivo de orarmos para Deus mudar a história das igrejas, principalmente da nossa. A campanha com esse objetivo. Então a gente não tem assim... vai vir hoje uma comissão de tal lugar, vai vir um pregador de tal lugar. Não, a gente usa o que a gente tem. Amém. Glória a Deus. A gente usa o que a gente tem. Glória a Deus. Porque a gente tem pregador bons. A gente não precisa estar contratando ninguém, nem dando dinheiro, que eu não vou dar. Tem um cantor mesmo de Ribeirão que está me aperreando tanto para vir para cá. Mas para eu dar dinheiro para ele vir, poxa, não dou nada. Se quiser vir, venha. Entendeu? Mas eu não gosto. Eu sempre trabalhei com o que eu tenho. Glória Em casa. Deus. Amém? Então, de hoje, de quinta a 15, de quinta-feira a 15, quinta-feira as irmãs, de quinta a 8, é a nossa vigília que vai pregar o irmão Paulo. Na campanha de quinta agora a 8, que vai pregar o nosso irmão Paulo. E na outra é a nossa Santa Ceia, que ficou para primeira semana. Essa aqui é sua. Não, minha filha. Eu vou conversar com a irmã Cleide. Você me avisa no grupo que eu sou esquecido. Eu acho que essa é a sua. E a ceia era minha, aí houve a ceia. Aí agora é com vocês. Aí a outra é minha, a ceia é a ceia que era sua. Tô de olho. Amém? Mas depois a gente vê isso, qualquer coisa. Mas irmão Paulo já está ciente de que a próxima campanha minha, quem vai estar pregando é ele, para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai que está no céu, querido e amado Deus, eu quero te agradecer, ó Deus, por esta noite. Quero te agradecer, ó Deus, pela tua palavra. Quero te agradecer, ó Deus, por tudo quanto o Senhor falou, ó Deus, aos nossos corações. Nos ajude, nos guarde. Pai amado, nos dê bênção para prosseguirmos. Pai, eu te louvo e eu te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, teu Filho, hoje e sempre. Amém. Abra suas mãos e receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o grande amor de Deus e as divinas consolações do Espírito Santo, seja com o povo de Deus hoje para todos sempre. Todos diz amém. Leve de Deus uma bênção para casa. Amém. Pega aquela blusa, ali, ó. Ali.
Em cima. Aquela blusa velha ali.